Você já ouviu esta canção? The time has come for closing books and long last looks must end. Talvez ela soe familiar, talvez não, mas pouca gente se lembra de onde ela realmente vem ou como ela ficou tão famosa e conhecida. Sabe de qual filme ela faz parte? E quem foi o ator que deu vida ao inesquecível, ao mestre com carinho? Mais do que um grande ator, Sidney Poitier foi um homem que enfrentou limites e silenciosamente mudou regras em Hollywood, transformando a indústria cinematográfica para sempre. Sem discursos grandiosos, apenas com presença, talento e um olhar que já dizia muito. Bom, se você quer saber de tudo isso, este é o canal certo e este é o vídeo certo. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, venha comigo para mais um Tá na História. Desta vez, o Tá na História de Sidney Poitier no espaço pop. Sidney Poitier nasceu no dia 20 de fevereiro de 1927, em Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Filho de Reginald James Poitier e Evelyn Poitier, Poitier era o caçula de 7 irmãos. Seus pais eram fazendeiros em Cat Island, nas Bahamas, ao qual o sustento da família vinha através de viagens até Miami para vendas de tomates e outros produtos. Poitier nasceu inesperadamente em Miami, enquanto seus pais estavam em uma de suas visitas para vender seus produtos. Seu nascimento ele foi prematuro, de 3 meses, e não se esperava que ele sobrevivesse ao parto. Mas seus pais permaneceram em Miami por mais 3 meses para cuidar dele. Devido ao seu nascimento, não planejado no continente americano, ele teve automaticamente direito à cidadania americana dos Estados Unidos. O nosso pequeno Sidney Poitier viveu com sua família em Cat Island até seus 10 anos de idade, quando se mudaram para Nassau, também nas Bahamas. Foi lá que ele teve o seu primeiro contato com o mundo moderno. Foi aí que ele teve conhecimento de coisas básicas para se viver, como eletricidade, encanamento e até automóveis. E foi aí também que nasceu a sua paixão e teve o primeiro contato com a 7ª arte, o cinema. Pois até este momento de sua infância, a vida de Sidney Poitier era apenas trabalho. Não um trabalho obrigado, mas um trabalho que era necessário para ajudar o sustento da sua família junto com seus pais. Com pouco acesso à informação e tendo uma alfabetização bem tardia. Aos 15 anos, Poitier foi enviado para Miami para viver junto da família de seu irmão. Já aos 16, se mudou para Nova York, procurando se tornar um ator. Esse período da vida de Poitier é brevemente citado no filme Ao Mestre com Carinho, de 1967. Neste momento da vida de Poitier, a sua situação era tão precária que ele juntava fichas de banheiro para, assim, pelo menos ter uma noite tranquila, sem incômodo, pois eles juntavam essas fichinhas, conforme com seu salário, né, ia ganhando ali, juntava essas fichas de banheiro para passar a noite dormindo ali, entendeu? Uma maneira dele se sentir seguro e ter um descanso e uma noite tranquila. Bem como ele chegou até mentir sobre sua idade durante um alistamento na Segunda Guerra Mundial, em novembro de 1943. Tal ato ocorreu uma vez que ele precisava de alimentação e de um teto. Depois de deixar o exército, ele trabalhou como lavador de pratos novamente, até que uma audição bem-sucedida lhe rendeu um papel em uma produção do Teatro Negro Americano, a mesma empresa na qual ele falhou em sua primeira audição anos antes. O motivo do Sidney Poitier ter falhado nas audições e testes antes foi devido à sua incapacidade de ler roteiro. Tanto que Sidney Poitier acabou superando isso, com uma ajuda voluntária de um garçom idoso que se sentou-se com ele todas as noites, por várias semanas, ajudando-o a aprender a ler, usando jornal e livros. Foi neste teatro também que Sidney Poitier não aprendeu apenas a atuar, mas aprendeu a ocupar um espaço em um mundo que dizia que ele não pertencia. Pois vale lembrar, para contextualização, que nos anos de 1940 e 1950, pessoas negras nos Estados Unidos enfrentavam um sistema de segregação racial legalizado e socialmente imposto. Principais e primeiros trabalhos no cinema. No ano de 1950, Sidney Poitier atuou em No Way Out,
Sidney Poitier interpreta Luther Brooks, um jovem médico recém-formado que tenta salvar a vida de um criminoso branco racista. Mesmo fazendo tudo corretamente, ele se torna alvo de ódio, acusações falsas e violência. Hey, you won't help him that way. Keep your black hands off my boy. O filme expõe o racismo sem metáforas, algo raro para a época. O personagem de Poitier é inteligente, profissional, ético, uma ruptura direta com estereótipos então dominantes em uma Hollywood que se autotitulava branca, ao qual papéis de menos relevância, sem protagonismo, eram direcionados a atores da comunidade negra, geralmente interpretando papéis até humilhantes. Ao decorrer desse vídeo, você vai ver que Sidney Poitier confrontou um sistema, exigindo sempre, de maneira cordial, que seus papéis fossem de personagens coadjuvantes ou protagonistas. Os burburinhos e a reação da mídia no filme Sem Saída foi que os críticos reconheceram a força dramática deste ator iniciante. Parte da imprensa considerou o filme incômodo e os jornais do sul dos Estados Unidos acusaram a obra cinematográfica de provocadora. No ano de 1958, Sidney Poitier protagoniza Acorrentados, um filme que coloca o racismo americano diante do espelho, sem música heróica, sem metáforas suaves e sem fuga possível. Na trama do filme, Poitier interpreta Noah Cullen, um prisioneiro que foge acorrentado junto a John Joker Jackson, um criminoso profundamente racista, vivido por Tony Curtis. A crítica elogiou e reconheceu a coragem temática da atuação de Poitier, tanto que ele recebeu sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator. Uma Voz nas Sombras, de 1963. Sidney Poitier protagoniza aqui um filme aparentemente simples, mas que mudaria para sempre a história do cinema. Poitier interpreta Homer Smith, um trabalhador itinerante que, ao parar para consertar o carro em uma região desértica do Arizona, região sul-norte-americana, acaba cruzando o caminho de um grupo de freiras alemãs refugiadas da Segunda Guerra Mundial. O que começa com um pedido informal de ajuda se transforma em um desafio moral: construir uma capela, uma pequena igreja, em um lugar onde nada parece possível. Poitier constrói seu personagem com leveza, ironia e humanidade, equilibrando humor e firmeza moral, diferente de seus papéis mais confrontacionais vistos anteriormente. Aqui a força vem da persistência silenciosa e não do embate direto. A mídia reagiu com crítica dividida sobre o filme, mas unânime sobre a atuação. É por conta deste filme que um feito histórico ocorreu e mudou a história do cinema. Sidney Poitier é indicado ao Oscar de melhor ator e adivinhe, ele venceu a premiação. The winner is Sidney Poitier. Because it is a long journey to this moment. Parte da imprensa tratou a vitória como exceção e a outra parte reconheceu como um momento histórico. Mas pela primeira vez, Hollywood premia um homem negro como protagonista. Lembrando que a categoria de melhor ator da época era a categoria principal do Oscar. Essa vitória foi um marco para a comunidade negra, pois a marcha sobre Washington havia acontecido em 1963 com Poitier e companhia, também período que Martin Luther King Jr. havia proferido o famoso discurso I Have a Dream,
O movimento pelos direitos civis crescia e a Lei dos Direitos Civis seria sancionada poucos meses depois, em julho de 1964. E chega o ano de 1967, que para muitos é o ano que foi um divisor de águas na trajetória de Sidney Poitier no cinema. Ao Mestre com Carinho. Lançado em 1967, Ao Mestre com Carinho apresenta Sidney Poitier como Mark Thackeray, um engenheiro altamente qualificado que, impedido de exercer sua profissão por falta de oportunidades, aceita dar aulas em uma escola pública de Londres, marcada pela indisciplina, pelo abandono familiar e pela descrença total na autoridade. O filme surge em um momento em que a juventude ocidental questionava instituições, valores tradicionais e figuras de poder, e a escola se tornava um dos principais campos simbólicos dessa crise. O personagem de Poitier entra em sala de aula não como um salvador imediato, mas como alguém tão deslocado quanto os próprios alunos. A narrativa acompanha sua decisão consciente de abandonar métodos autoritários e apostar no respeito mútuo, tratando os estudantes como adultos responsáveis por suas escolhas. Esta postura carrega um valor central. Dignidade não se impõe pela força, mas pelo exemplo. Em uma época marcada por tensões raciais explícitas, o filme apresenta um homem negro exercendo autoridade moral e intelectual sobre jovens brancos, algo profundamente simbólico para 1967. Ainda assim, Ao Mestre com Carinho consolidou Poitier como símbolo de autoridade ética e educacional, reforçando a ideia que o conhecimento e o autocontrole eram formas de resistência. Adivinhe quem vem para jantar? Se Ao Mestre com Carinho discute autoridade e educação, adivinhe quem vem para jantar atinge diretamente o conflito racial americano na época. No filme, Sidney Poitier interpreta o Dr. John Prentenson, um médico brilhante, respeitado internacionalmente, que retorna aos Estados Unidos para conhecer os pais brancos de sua noiva. A trama se desenrola quase inteiramente dentro de uma casa, transformando o espaço doméstico em uma arena política e moral. Lançado no mesmo ano em que o casamento interracial ainda enfrentava resistência legal e social em vários estados americanos. O filme confronta um racismo mais sofisticado e desconfortável, aquele que se esconde atrás do discursinho liberal. Os pais da noiva se consideram progressistas, defensores da igualdade racial, até serem obrigados a lidar com a realidade concreta de um genro negro. O filme expõe a distância entre princípios abstratos e escolhas reais. O personagem de Poitier é deliberadamente construído como irrepreensível, ou seja, ele é culto, educado, bem-sucedido e moralmente impecável. Poitier atua como sempre com elegância e contenção, mas também com firmeza, especialmente ao afirmar que sua dignidade não depende da aprovação dos pais da noiva. No calor da noite. Por fim, fechando esse ano histórico na carreira de Sidney Poitier, vem o filme No Calor da Noite, onde Poitier interpreta Virgil Tibbs, um detetive da Filadélfia que, ao passar por uma pequena cidade do sul dos Estados Unidos, é preso injustamente apenas por causa de sua cor. Quando a polícia local descobre que ele é o único investigador capaz de resolver um assassinato, Tibbs é forçado a trabalhar ao lado de homens que o desprezam. Enquanto isso, você matou um homem branco, um dos homens mais importantes que temos por aqui, e arranjou os $200. Eu ganhei esse dinheiro, 10 horas por dia, 7 dias por semana. Pretos não ganham esse tipo de dinheiro, é mais do que ganho num mês. Onde foi que você o ganhou? Pensilvânia. E o que é que você fez na pequena Pensilvânia para ganhar esse dinheiro? Sou oficial de polícia. O filme abandona qualquer sutileza ao retratar o racismo explícito do sul segregado americano, diferente de papéis anteriores. Depois do ano de 67, Sidney Poitier já havia alcançado algo raro: respeito, prestígio e poder de escolha. A essa altura, ele não precisava mais provar o seu talento e nem a sua importância. Ainda assim, em vez de aceitar qualquer papel oferecido por Hollywood, Poitier passou a ser cada vez mais seletivo e exigente. Para ele, atuar não era apenas trabalhar, mas era representar valores também. Pouco a pouco, Poitier também passou a dirigir seus próprios filmes, como é o caso do ano de 1972, quando dirigiu o filme Um por Deus.
outro pelo diabo. Ele colocou personagens negros no centro de um faroeste, um gênero que historicamente o excluía. Dirigir era para ele uma forma de garantir controle sobre a história, os diálogos e principalmente sobre a dignidade de seus personagens. Quando os roteiros oferecidos a Poitier começaram a repetir estereótipos ou reduzir personagens negros a discursos vazios, Poitier preferiu se afastar. Esse distanciamento não foi fracasso e muito menos esquecimento, foi escolha. Ele acreditava que era melhor aparecer menos do que trair seus princípios. Casado, pai de 6 filhas, Poitier sempre protegeu sua vida familiar e manteve distância do sensacionalismo de Hollywood. Sua carreira foi guiada por uma ideia simples: o sucesso não vale nada se custa sua própria consciência. Falecimento e tributos. Sidney Poitier faleceu em 6 de janeiro de 2022, aos 94 anos, em sua casa em Beverly Hills, Califórnia. Seu falecimento gerou uma onda de homenagens em todo o mundo. O então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou que Poitier, com sua grandeza, calor humano e presença singular em cena, ajudou a abrir os corações e transformar a forma como a América se via. Barack Obama o definiu como um talento único, símbolo de dignidade e graça. Michelle Obama, Bill e Hillary Clinton também prestaram tributo. Na indústria do entretenimento e cinema, as homenagens também foram marcantes. Martin Scorsese ressaltou sua precisão vocal, força física e uma graça que parecia quase sobrenatural. Denzel Washington afirmou que foi um privilégio chamá-lo de amigo e reconheceu que Poitier abriu portas que permaneceram fechadas por décadas. Em 2002, Sidney Poitier entrou definitivamente para a história ao receber o Oscar honorário, uma homenagem da Academia por sua contribuição incomparável ao cinema. E anos depois, esse legado foi novamente celebrado quando Barack Obama o concedeu a Poitier a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil dos Estados Unidos da América. O reconhecimento veio pelo seu papel como artista, intelectual, símbolo de dignidade, coragem, transformação social dentro e fora das telas. Sidney Poitier não abriu caminhos apenas para Denzel Washington ou Morgan Freeman. Na verdade, ele abriu um percurso inteiro para os futuros atores. Poitier teve uma filmografia vasta, entre eles o filme O Sol Tornará a Brilhar. Aqui foram destacados os momentos centrais de sua carreira, suficientes para revelar a dimensão do seu talento e do seu legado. Mais do que filmes, ele deixou um padrão, um cinema que confiava na inteligência do público, valorizava a escrita e acreditava na complexidade moral das histórias. Revisitar a carreira e história de Sidney Poitier não é apenas olhar para o passado distante, mas cabe a nós refletir sobre o cinema que escolhemos defender hoje. Bom pessoal, e esse foi o Tá Na História de Sidney Poitier aqui no Espaço Pop. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se é novo aqui no canal, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo. Se você tem críticas e elogios, também comenta aqui embaixo para a gente ver como tá o termômetro dos vídeos aqui. Bom, uma vez mais, muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e compartilhe esse vídeo para quem não conhece a história de Sidney Poitier, o nosso inesquecível Ao Mestre com Carinho. Uma vez mais, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e se vemos no próximo Tá Na História, porque esse é o meu, é o seu, é o nosso Espaço Pop. Uma vez mais, muito obrigado e fui!